Boa tarde a todos, que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco. E assim, nessa tarde, o nosso irmão, professor Vaguinho, vai fazer essa palestra para todos nós, que aqui no grupo de estudo Chico Xavier, grupo de estudo espírita Chico Xavier, mais uma vez, Vaguinho vai falar sobre anjos guardiões. E assim, nós começamos com a prece, nessa tarde de hoje, tão maravilhosa. Vamos entender e compreender o que nosso irmão Vaguinho vai falar para todos nós. E assim iniciamos com a prece. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, para que todos nós entrem em harmonia nessa tarde de hoje. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nessa tarde, nessa casa de oração, de trabalho e estudo, que todos nós estamos sempre juntos, unidos e reunidos em Teu santo nome, Pai. Que assim, dando início na tarde de hoje, para que todos nós entendemos e compreendemos o nosso irmão passar para todos nós. E assim, Deus nos abençoe, que Deus proteja a todos nós, tanto encarnado como desencarnado. Muita paz para todos, muita paz e gratidão com todos nós. Que assim seja. E agora nosso irmão Vaguinho. Boa tarde a todos, que a doce paz de Jesus esteja no coração de todos presentes. No momento, estou extremamente feliz porque na tarde de hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, que é falar sobre os anjos guardiões. E é um assunto que para mim é um assunto inusitado. Eu nunca falei sobre esse assunto aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Antes, porém, eu gostaria de fazer um aviso de um evento que nós vamos ter aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que é o nosso primeiro SCMSC, que é o Seminário de Ciências, Magnetismo e Espiritismo de Caruaru, com o nosso professor Jacomelo, que é natalense, né, ou potiguar, como queiram chamar, engenheiro civil, que estuda magnetismo há mais de 40 anos, que faz palestra em todo o Brasil, em vários países do mundo, é autor de vários livros, inclusive vencedor, como vencer a depressão e também passes magnéticos. São os melhores livros de passes magnéticos. Ele, na realidade, é uma verdadeira autoridade na área de passes magnéticos. Então, vale muito a pena participar do seminário, tá certo? Que vai acontecer aqui no Chico nos dias 23 e 24. Portanto, no próximo sábado e domingo, nesse final de semana agora, nesse próximo final de semana. Então, só para que vocês tenham uma ideia da dimensão desse seminário, da importância e do conteúdo que esse seminário vai ter. Então, na parte do sábado, né, nós vamos ter a história do magnetismo na Bíblia, nós vamos ter o magnetismo e a base da doutrina espírita, porque na realidade não existe espiritismo sem magnetismo, então vocês vão entender por que não existe espiritismo sem o magnetismo. Vocês vão ter casos comprovados que o próprio Jacomelo vai falar sobre curas magnéticas e sobre tudo que Jesus fez através das curas magnéticas, através dos passes magnéticos e da transfusão magnética de energias. Então, uma coisa maravilhosa, fantástica. Depois do almoço, nós teremos estudos e práticas magnéticas. O Jacó é um daqueles conferencistas que faz gosto de a gente participar das conferências dele, porque ele é extremamente interativo. As pessoas que participam dos seminários de Jacó geralmente saem extremamente maravilhadas, porque ele é daqueles que não deixa a gente dormir de jeito nenhum
nos seminários, né? É uma pessoa que é engraçada, ele interage, ele conversa, ele coloca você para ficar em pé e chama para poder fazer os passes, e é uma pessoa realmente muito simpática, e é realmente uma autoridade. Ele corre o mundo inteiro explicando como é que funciona. Aí ele vai entrar exatamente na metodologia magnética dos passes para depressão, ansiedade, bipolaridade. Depois ele vai entrar na parte de perguntas e respostas e debates. Então as pessoas vão poder fazer perguntas e respostas a ele, e ele vai responder no final da tarde do sábado. No domingo pela manhã ele começa logo cedo. Vamos começar com a abertura musical, depois nós vamos ter técnicas magnéticas. Nós teremos aqui as macas distribuídas no salão, onde ele vai demonstrar as técnicas magnéticas. Então é muito importante, gente, quem se beneficia com os passes magnéticos aqui do Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, que utiliza basicamente de todas as técnicas que Jacó ensina, que Jacó coloca como práticas, né, no dia a dia, nós utilizamos exatamente a metodologia dele. Então é fantástico, porque tanto para quem aplica, para quem utiliza, como para quem se beneficia, é muito importante saber por quê e como está sendo beneficiado. É muito importante a gente saber com o que é que está lidando, né? Não é só por fé, porque na realidade o magnetismo é ciência, e é importante a gente entender como o magnetismo se dá, como é que funciona. Então é fundamental. Depois você vai ter práticas magnéticas de novo, e depois perguntas, e depois um momento musical, e no final, que é exatamente próximo ao meio-dia, porque vai ser só pedaço do expediente do domingo, vocês terão um momento de autógrafo do Jacó, aqui dos livros dele. São diversos livros, ele vai trazer todos os livros dele, vai ter uma sessão de autógrafos e também de fotografias com ele. É uma pessoa muito simpática, vocês vão ver, é uma criatura adorável, o Jacomelo, uma pessoa muito gente boa, e que vocês vão gostar muito, além de ser um extremo conhecedor da doutrina espírita e dos passes magnéticos, tá certo? Então, dado o recado, todos os ingressos, tá? Os ingressos, eles custam R$60, gente. Agora, R$60, por quê? Veja, nós, na doutrina espírita, nós temos sempre o cuidado de explicar para onde vão os recursos. Para onde vão os recursos de R$60 que serão pagos na senha que será adquirida? Primeiro, para custear a vinda de Jacó, passagem, hospedagem, alimentação, essas coisas, tanto dele quanto da esposa dele. E depois nós temos também, além disso tudo, as nossas obras aqui do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É uma forma de fazer com que o nosso Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier continue trabalhando em prol do próximo, com os passes magnéticos, e também distribuindo cestas básicas, continuando com a sua obra fantástica, que é uma obra que está já há 10 anos beneficiando as pessoas de Caruaru e das cidades circunvizinhas. Então, está dado o recado, tá? Todos sabem agora para quê e como será o nosso seminário. E espero que vocês compareçam, porque vai ser realmente fantástico. Bom, gente, vamos começar o nosso tema, que são anjos guardiões. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que eu estou muito feliz, e esse tema ele foi escolhido realmente porque daqui a 2 dias... farão 53 anos em que meu anjo guardião tem um trabalho danado comigo. Então eu vou completar daqui a 2 dias, e eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, eu sonhei com ele da noite passada para hoje, e de madrugada, como sempre, me dizem que as intuições, né, elas acontecem muito de madrugada. Aí próximo de 2h30, 3 horas da manhã, você se encontra com a espiritualidade, que é quando você acaba o teu sono pesado e você entra naquele sono leve,
que é o que a gente chama de sonho de desdobramento mesmo. É quando você vai para a espiritualidade e tem os contatos mais profundos com a espiritualidade. E eu sonhei com o meu anjo guardião, né, com o meu guia, meu espírito guia, e fiz uma passagem com ele das coisas que eu fiz até hoje e do trabalho que eu dei para ele, porque na realidade eu dei um trabalho miserável para o meu anjo guardião, né? Eu fui um tutelado extremamente trabalhoso. E também é uma forma de eu até me retratar, porque semana passada eu comentei aqui na minha palestra que o anjo guardião, ele era não mais do que um espírito um pouco mais evoluído do que nós somos, com a tarefa de tomar conta da gente. Não é assim, não é simplesmente isso, tá? O anjo guardião, na realidade, o anjo da guarda ou o espírito guia, ele é muito mais do que isso. O espírito guia, na realidade, é o que nós nos tornaremos quando nos transformarmos em espíritos bons. Tá? Depois dos espíritos bons, vêm os espíritos puros, na classificação dos espíritos que Kardec nos ensinou lá quando codificou a doutrina espírita em 1857. Então, na realidade, é muito mais profundo. O espírito guardião, ou o espírito que se chama anjo da guarda, ou anjo guardião, é aquele que tem a missão de tomar conta da gente. Vamos entender um pouquinho o que é esse anjo guardião, ou anjo da guarda, como vocês queiram chamar. Vamos dar uma visitada nas histórias desse anjo guardião, né? Então, espíritos simpáticos. Vamos primeiro entender o que é que são espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos, porque muita gente confunde anjo guardião com espírito simpático. Espírito simpático é cada homem tem simpáticos mais ou menos elevados que lhe dedicam afeição e que os assistem até no mal. Quer dizer, são pessoas que desencarnam, que vão embora. E muita gente me pergunta assim: Wagner, quando a gente morre, vai para onde? E eu sempre costumo dizer, bom, diante da evolução que a gente tem, que é muito pouca, a gente fica por aqui mesmo. Mas Wagner, a gente não vai para canto nenhum. Eu digo, canto nenhum, a gente fica por aqui. A gente não vai para canto nenhum. Porque veja só, onde é que nós estamos? Vamos pensar direitinho. Nós estamos onde o nosso pensamento está. Não é verdade? Onde é que nós estamos? Onde o nosso pensamento está. Então, geralmente, nosso pensamento está aonde? Carro, casa, mulher, quando é mulher, homem, casamento, filho, problema, conta para pagar, sítio que comprou, prestações, casa na praia, guardando dinheiro para o carnaval ou para as férias. É nisso que a gente pensa praticamente o ano todo, o dia todo, o tempo todo. Quando a gente chega no domingo, que dá a hora do fantástico, dá logo uma depressão, porque no outro dia a gente vai se encontrar com o trabalho. A gente não pensa além do que isso. Ou então a gente vai para a escola, o menino está aí com a roupa do Sagrado Coração, eu já estou brincando com ele. Dá logo a depressão, quando diz assim, é fantástico. Parece que vem né, aquela coisinha na cabeça dele, depressão, né? Porque vem a depressão, que é a depressão da segunda-feira. O camarada já vai preparado para morrer, né? E diz assim, poxa, eu vou começar a segunda-feira muito mal. E começa a segunda-feira dele. E ele vai pensando naquilo e alimentando aquilo na cabeça dele. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive, já comentei sobre esse assunto, sobre essa coisa da gente sempre vibrar negativamente na segunda-feira. Então esse é o nosso pensamento diário. Na terça-feira já melhora, porque a gente já começa a pensar no que é que a gente vai fazer na sexta-feira. Os homens já ficam pensando, puxa vida, veja, já chegou terça-feira, amanhã é quarta, depois é quinta, sexta-feira eu já estou preparado para tomar uma. Os meninos já estão pensando, eita, sexta-feira eu já estou preparado para poder brincar, para pegar no game, para pegar no celular, para poder brincar, para poder assistir o YouTube.
é assim desse jeito. Mulher já está pensando, não, eu vou para o cabeleireiro, não sei. Veja o tipo de pensamento besta que a gente tem o tempo todo dia, o tempo todo. Então, quando você morre, criatura minha, me diga, por favor, por Nossa Senhora, do Pepé do Socorro, você acha mesmo que você tem outro tipo de pensamento quando morre? Você vira santo? Não. Você continua com o mesmo nível de pensamento. Se você não se espiritualiza, se você não se purifica, se você não melhora o seu padrão de pensamento e sua forma de agir no dia a dia, quando você desencarna, você não desencarna, você apenas morre biologicamente. Quando você cai lá no mundo espiritual, você fica catando sua mulher, seu carro, sua casa, seu videozinho de videogame, seu vídeo de YouTube, você vai atrás do seu colégio, você fica preocupado com o trabalho no outro dia, mesmo estando desencarnado. Da mesma forma, quando os nossos amigos vão embora, mesmo tomando consciência no plano espiritual que estão desencarnados, eles continuam nossos amigos. Esses são os ditos espíritos simpáticos. Eles são simpáticos a nós, mas eles não são nossos guias. Então, do mesmo jeito que eles nos influenciavam, para sair com ele para tomar uma, para chamar para ir comer um churro na esquina, para chamar para tomar um guaraná, não sei o que, eles ficam tentando influenciar para a mesma coisa, para o bem e para o mal. Eles são as mesmas pessoas, são os espíritos simpáticos, para o bem e para o mal, para coisas boas e para coisas ruins. Gente, vamos tirar essa coisa da cabeça de que existe demônios, de que existe inferno, de que existe céu. Céu e inferno estão na sua cabeça, estão no seu pensamento, no seu psiquismo. Tudo que tem de ruim e de bom está dentro da sua cabeça. Então, se você é uma pessoa simples, comum, que é uma pessoa que vive sua vida normalmente, e acorda na segunda-feira meio de mau humor, porque vai ter que viver a segunda-feira, vai para o trabalho, vai encontrar com os amigos, não sei o que e tal, e que perdeu um amigo anteontem, ele está sintonizado com você. Lógico que ele ainda está no processo de desencarnação, porque ele ainda não está adaptado, mas se ele morreu há uns 2, 3 anos atrás, para ele não tem tempo, ele está acoplado ao seu pensamento, porque ele é muito amigo seu. Então ele é um espírito simpático, mas ele é seu guia, protetor, anjo da guarda? O que é que vocês acham? Não, ele não é seu guia, protetor, anjo da guarda. Um guia, protetor, anjo da guarda é outra coisa. Esse é um espírito simpático a você, que pode influenciar para o bem e para o mal, para lhe chamar para tomar uma, porque ele lhe chamava e não tinha consequência nenhuma isso, porque isso faz parte do dia a dia, das coisas que você vive aqui. Para chamar para ir paquerar, para chamar para ir para o cabeleireiro, para as mulheres, para ir chamar para fazer as compras no shopping. É dessa forma, gente. A gente só perde o corpo, mas o psiquismo é o mesmo. Continua a mesmíssima coisa. Nós somos influenciados pelo mundo espiritual muito mais do que nós pensamos. Está lá no livro dos Espíritos, é só dar uma lidazinha, pesquisa que vocês vão ver, é só dar uma estudada mais apurada que vocês vão descobrir isso. Então, espírito simpático, já entenderam o que é, né? É aquele que é comumzinho, que morreu e que simpatiza com a gente, para o bem e para o mal. E outra coisa, não significa dizer que ele é bom ou ruim, não. Significa que ele é um espírito comum, de uma pessoa como eu, como você. Uma pessoa que tem falhas, que tem problemas, que é bom e é ruim. Nós somos, gente, a gente precisa também perder a visão que a gente chama de maniqueísta. Maniqueu foi um frade, um pensador, filósofo que viveu 300 anos depois de Cristo. E Maniqueu, ele falava nessa coisa da visão dicotômica do mundo, né? O bem e o mal brigando entre si, céu e inferno. Ou você é totalmente bom, ou você é totalmente ruim. Nós não somos nem totalmente bons, nem totalmente ruins. Nós temos pensamentos bons e pensamentos ruins. Nós somos às vezes bons, às vezes nós somos ruinzinhos. O que nós precisamos diariamente é nos vigiar e tomar conta dos nossos pensamentos para não vibrar negativamente. Por isso que tem a palavrazinha assim,
a frasezinha, vigiai e orai. Por quê? É exatamente nesse processo de tomar conta dos nossos pensamentos, para que a vibração não penda mais na balança do bem e do mal, ou do bom e do mau pensamento para o mal, que penda mais para o bom pensamento, para o pensamento do bem, o pensamento do amor, né, da caridade, da desistência do orgulho, da vaidade, do preconceito. A gente tem que tomar conta desses pensamentos. Então vocês entenderam que o simpático, ele pensa igualzinho a mim e a você, porque ele sou eu ou você desencarnando. Só, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Podem ter missão temporária, são solicitados por similitude de pensamentos e sentimentos no bem ou no mal. Duração é quase sempre subordinada às circunstâncias. E eles podem ser chamados tanto por espíritos com pensamentos positivos como por espíritos com pensamentos negativos. Quer dizer, se eles tendenciarem para o mal, entidades com pensamentos tendenciosos, malignos, chamam ele para poder te influenciar para o mal, para fazer coisas ruins. Se forem pensamentos positivos, o próprio anjo da guarda nosso nos chama ele e faz com que ele influencie você para o bem, porque a vibração, o tônus vibratório, a estrutura vibratória dele está muito mais próxima de você do que o próprio anjo da guarda. Então ele está muito mais próximo de você para te influenciar do que até o anjo da guarda, que é o teu guardião. Então para ele é mais fácil a comunicação. Então eles são utilizados sim por similitude de pensamento. Então o anjo da guarda diz lá, olha, dá um toquezinho para fulano, para Beltrano, para que ele não faça isso, para que ele não trilhe nesse caminho, para que ele não beba e vá dirigir. Então, muitas vezes a gente tem aquele sentimento assim, puxa vida, eu não devo sair agora no carro porque eu bebi. Isso é o anjo da guarda que se utiliza de um espírito simpatizante a você, que te dá a noção do pensamento. Esse Wagner é tão complexo assim? Não, é mais simples do que você possa imaginar, porque é tudo pensamento, e é muito simples. Isso acontece numa fração de segundos. É você pensando e o espírito guia ou anjo da guarda mudando o pensamento, influenciando ele, porque ele quer também fazer isso com você. Então ele estimula para que você pense melhor antes de sair de carro e fazer uma besteira. Antes de você cometer uma bobagem muito grande que vai se arrepender pro resto da sua vida. Entendeu? Então o espírito, ele vai ter essa influência sobre os espíritos simpatizantes para influenciar para o bem, tá certo? Mas também tem uns que podem influenciar para o mal. Espíritos familiares, o amigo da casa. Vamos lá. Eles se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis com o fim de ajudá-los quando possível. Aí, vamos lá, o espírito familiar, vocês veem, simpático é o seu amiguinho. O familiar, quem é? São aquelas pessoas que fazem parte da tua família espiritual ou da tua família carnal. Por exemplo, um avô ou uma avó que desencarnou e que quer ajudar a tua família e que está ali tomando conta e velando, mas ele é o teu anjo da guarda? Não, ele é o avô ou a avó que toma conta, que vela pela família, que tem equilíbrio suficiente para fazer isso. Eu tenho um avô que ele era maravilhoso, eu tenho certeza absoluta que ele durante algum tempo agora deve estar reencarnado, porque faz muitos anos que ele morreu, mas eu tenho certeza que por um determinado tempo ele tomou conta da família, ele foi um zelador da família. Tem certos espíritos que você nota que tem esse perfil. Mas minha gente, aí muita gente diz assim, quer dizer, a pessoa fica mais velho, tem essa capacidade de tomar conta da família, como um zelador familiar? Nem sempre. Eu já falei para vocês aqui que a idade corporal não significa idade espiritual, e que maturidade não significa idade, tempo de carne aqui na terra.
Às vezes você completa 100 anos aqui e é um meninão, como dizem por aí, um abestado, né? Continua ainda um jovem, uma criança, ainda com pensamentos de adolescentes. Tanto é que você vê muitos velhos que têm comportamentos de adolescentes. Então um desse não é um espírito que vai defender a família nem nada. Lógico, ele não tem maturidade para isso. Mas tem espíritos que desencarnam mais velhos e são realmente sábios, que são aquelas pessoas conselheiras, que morreram dando conselhos. Então, esses espíritos, eles continuam sendo isso lá na espiritualidade, são esses espíritos familiares, mas não são guias. Eles não são os espíritos protetores, eles não são seus anjos da guarda. O anjo da guarda é um espírito mais pessoal, mais seu. São bons, às vezes pouco adiantados, ou mesmo levianos, ocupam-se dos pormenores da vida íntima, só agem por ordem ou permissão dos espíritos superiores. Mas vocês perceberam que eles podem ser levianos também. Por exemplo, eles podem ser tendenciosos, ficar querendo tomar conta da sua vida, se gosta mais de um do que o outro. Lógico, eles têm o mesmo defeito, de gostar mais de um netinho do que do outro, de gostar mais de um filho do que do outro. Está entendendo? Essas tendências que os seres humanos têm. Por isso que eu vivo dizendo, parece até que quando a gente morre, a gente vira santo. Um outro dia alguém chegou para mim e disse assim: Wagner, fulano de tal morreu. Eu sabia quem era a figura que morreu, né? E aí eu vi, porque essa pessoa já tinha falado dessa criatura uma outra vez e esculhambou. E aí quando veio falar comigo, quando o cidadão morreu, ele disse: uma pessoa tão boa, né? Eu olhei para ele assim, eu digo: mas rapaz, mas eu vou dizer uma coisa, morreu fica bom, né? Morreu, a receita para a santidade é a morte. O camarada morreu, fica um show de bola, né? Então quer dizer, isso não significa porque morreu o camarada fica bonzinho ou fica fantástico, não, gente. Então, morreu não significa dizer que você evoluiu, não. Você apenas perdeu o teu corpo biológico, mas você continua a mesma mente, a mesma pessoa. Isso é muito importante a gente entender, tá? O anjo da guarda, no ponto de vista católico, ou do catolicismo, que é um ser puramente espiritual, criado por Deus para ser seu mensageiro e manifestar aos homens a sua vontade. Então, é diferente. O anjo da guarda católico é um ser criado exclusivamente como anjo para poder reinar e tomar conta de você, e ele não teve que passar por nada. Ele apenas foi criado para tomar conta de você, como se ele fosse um empregado seu, tá certo? E um ser angélico puro, um ser que foi criado exclusivamente para ficar colado no seu pé, tá? Não tem função nenhuma. O anjo da guarda na visão da doutrina espírita. Aí vamos lá. O anjo da guarda é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura, em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente, a outra, ajudando-a ou a defendendo. Está entre o céu e a terra. O que significa dizer, gente, que nós não estamos sós. Bom, baseado nisso é aonde eu quero chegar, porque eu gosto de fazer esses preâmbulos e me basear na doutrina espírita, me basear no Pentateuco kardeciano, para depois fazer as minhas considerações mais basilares, tá? Então, muitas vezes a gente diz assim: puxa vida, eu estou sozinho. Wagner, eu tenho... Porque o grande lance é o seguinte: as pessoas quando vêm para a casa espírita, geralmente é porque tem um encosto. Já notou? Rapaz, eu estou com um encosto, né? O tal do encosto, do obsessor. Aliás, o obsessor virou desculpa para tudo. O cara faz um mal feito, arruma um obsessor. Entendeu? O pobre do obsessor já está irritado com isso. Tem hora que o obsessor olha e diz: meu Deus do céu, eu sou culpado por tudo. O camarada faz um mal feito, bota a culpa em mim.
E o danado é o seguinte: quando a gente vem para a casa espírita, geralmente as pessoas dizem: você vai falar sobre o quê? Obsessão? Aí hoje eu digo: não, eu vou falar sobre o cara que toma conta da gente. Então, além do obsessor, gente, nós temos uma figura muito mais importante que se chama o anjo da guarda. Ele é fantástico. Veja, ele domina a estrutura de pensamentos do mal que você tem. Deixa eu te falar isso de uma forma muito mais clara. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: é que na hora que você está para nascer, e é por isso que muita gente diz assim, quando o cara morre, descansa. E eu digo sempre, ninguém descansa. Ninguém descansa. Porque quando o cidadão não vai resolver os problemas dele, ajudar lá no plano espiritual, ajudar quem desencarnou e que está com doenças espirituais, se curando a mente e tal, e que vira um espírito bom, a primeira coisa que ele vai ser é exatamente o anjo da guarda de alguém. Então veja o trabalho que um anjo da guarda tem. Aí eu faço meia-culpa na história. Eu comecei essa palestra como? Eu disse para vocês que daqui a 2 dias eu faço 53 anos de idade. Que faz 53 anos que o meu anjo da guarda tem trabalho comigo. Exatamente isso. Veja, faz 53 anos que esse abnegado anjo da guarda toma conta de um cidadão que veio com planejamento lá no plano espiritual. Eu me comprometi a ser melhorzinho. Fiz um contrato com ele, fiz uma reunião. Nós fizemos um planejamento junto do meu corpo, de quantos anos eu ia viver, porque se chama tônus vital. Tônus vital. Quanto tempo de vitalidade esse meu corpo físico vai ter? E planejamos muito mais. Planejamos as coisas boas que eu ia fazer aqui. Planejamos muito mais ainda. Planejamos eu e ele, mas lógico, com a minha consciência, porque não foi imposição dele, tudo que eu iria sofrer, tudo que eu iria pagar pelos erros que eu cometi, porque não foi nada, nem foi Deus que mandou esse pagamento para mim, não. Fui eu que determinei para mim mesmo e para minha própria consciência, porque tem lá. Os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos espíritos: onde está Deus? E os espíritos respondem: Deus está na sua consciência. Então está na minha consciência o processo de pagamento das minhas dívidas. Então eu acertei comigo mesmo, não foi com Deus, não foi com ninguém, porque eu preciso me sentir melhor. E na hora de reencarnar, depois que eu zerei os meus processos lá no umbral, depois que eu fiz o meu tratamento no plano espiritual, para curar as minhas doenças da última encarnação, das bobagens que eu fiz, e que acertaram, disseram assim: olha, Wagner, você vai voltar lá para o cenário terrestre, você vai reencarnar. E na reencarnação, você precisa fazer o seu planejamento, você precisa acertar os ponteiros. Como é que você quer voltar? Aí eu disse: olha, eu quero voltar assim baixinho, porque se eu voltar alto demais, do jeito que eu sou orgulhoso, eu vou botar para quebrar. Se eu voltar bonito demais, pronto, danou-se tudo. Eu vou me meter a Dom Juan, vou querer paquerar tudo quanto é de mulher, vou querer dar um de paquerador, de dono do mundo e tal. Tem que nascer pobre também, porque se eu nascer rico, o desmantelo vai ser grande, eu vou querer humilhar todo mundo. Então tem que sair, sabe? Não pode ser rico, tem que ser mais ou menos, só com aquele dinheiro suficiente para pagar as contas, para se ajustar. Se eu tiver algum merecimentozinho, vou ter algum dinheirinho só para poder ter um pouquinho mais, mas muito pouco, para não ficar muito animadinho. Aí
Eu disse, bom, mas como tu também não fizesse tanta coisa demais e tal, isso sou eu dizendo a mim mesmo, não é nenhum tribunal de julgamento não, isso eu e ele, tete a tete, eu e o meu anjo da guarda conversando, eu e ele. Eu digo, bicho, é o seguinte, e o papo é assim, reto, tá? Não é papo assim, meu anjo da guarda, Ave Maria, Nossa Senhora, Pai Nosso que está... Não tem nada disso não, o papo é reto, o papo é assim, conversando na boa. E aí eu digo, é o seguinte, filhão, é assim, vê, eu não aguento ir com nenhum defeito físico, porque eu não ia suportar. Então, o defeito físico, eu vou deixar para as próximas encarnações. Então, um defeito que eu vou é baixinho demais, né? Atolado no grosso, pequenininho, né? Agora eu vou ter que domar meus instintos, ter que domar meus vícios, meu orgulho, minha vaidade, minha falta de humildade. Eu vou ter que dominar uma coisa que eu tive na encarnação passada, meu alcoolismo, meu vício no álcool. Quase caio. Porque eu passei provavelmente eu devo ter um tônus vital mais uns 20 ou 30 anos, né? Uns 70 anos, eu estou com 53, 70 ou 80 anos, vamos lá, vamos botar para 80 anos, 85 anos, eu passei 50 bebendo, quase estrago o meu veículo físico. Então ia ser um débito kármico, um débito de novo, eu ia ter que voltar de novo e repetir a classe. Isso se chama repetência. É como se você gosta de repetir ano? Repetir o ano é ruim, né, bicho? Pronto, tu imagina, tu ir lá para o plano espiritual, ter que repetir tudinho, as mesmas dores, o mesmo processo, a mesma coisa, sem ter melhorado absolutamente nada. Então, é para isso que a reencarnação serve. E o mentor espiritual, o anjo da guarda, está ali do teu lado, te ajudando a fazer esse projeto, esse planejamento, ajustando, anotando contigo cada compromisso. Aí eu reencarno. Aí, para reencarnar e ter o corpo físico que eu tenho, até a família, eu tive que escolher. Aí se escolhe a família, se escolhe o tipo de gene que eu vou me acoplar, para que o meu corpo seja gerado exatamente daquela forma. Gente, isso se chama biogenética espiritual. É plasmado pelo meu ser perispiritual. É fantástico isso. Tem gente que diz assim, Wagner, chega a isso tudo e mais um pouco, basta estudar um pouquinho doutrina espírita. Doutrina espírita não é só para vir aqui em dia de palestra e assistir palestra. Doutrina espírita é para abrir o livro e estudar um bocado, porque doutrina espírita é ciência pura. Doutrina espírita, André Luiz nos mostra aonde vão os meandros da mente humana e como se faz o processo reencarnatório. E no processo reencarnatório, tudo isso que eu estou falando para vocês é levado em conta. Vocês sabem que entre os bilhões de espermatozoides, eu escolhi exatamente o espermatozoide que ia atingir o óvulo da minha mãe? E por incrível que pareça, eu escolhi o nadador, aquele que nadava mais do que todos eles, aquele que chegou no óvulo e fecundou. E eu fui plasmando toda a minha estrutura corporal, mesmo em processo sonolento, junto com o meu guia espiritual e todos os geneticistas espirituais que foram construindo o meu corpo junto comigo. Isso é tão lindo que vocês não imaginam. Isso é descrito pela espiritualidade e pelos livros de André Luiz. Isso é belíssimo, gente, belíssimo. E aí o anjo da guarda, o nosso guia,
Ele vai construindo vagarosamente tudo isso conosco. Espera 9 meses. Eu nasço. Para sair foi uma agonia. Mamãe sofreu que só a gota, como dizem por aí. Eu gordinho que só a gota para nascer, demorei demais a nascer, tive que ser puxado por fórceps. Naquela época era um ferro que tinha, os mais velhos sabem o que é isso? Era um ferro que puxava pela cabeça. Então ela teve um medo danado de me perder. Fez mais uma promessa, para que quando eu chegasse aos 6 anos de idade, eu fosse pagar a promessa com ela, subisse o morro do Bom Jesus todinho com ela. Veja, ela faz a promessa e quem paga sou eu. Mas está tudo certo, mamãe, está tudo certo, não tem problema nenhum. Paguei a promessa com ela. Fiz a promessa. Mas os anjos da guarda estavam comigo. Fui um merecedor de um casal maravilhoso. Meus pais foram maravilhosos comigo. Devo ter merecido isso. Porque isso não acontece por acaso, não é sorte. Isso significa dizer que em outras encarnações eu prezei muito bem pai e mãe. Meus irmãos são maravilhosos. A minha família, graças a Deus, é uma família extremamente harmônica. Mas eu, trevozinho que era, aos 12, 13 anos de idade já estava bebendo. Comecei tomando cerveja. Continuei na cerveja, depois entrei em cachaça, depois virei especialista em vinhos, porque depois o cachaceiro fica especialista, né? Virei especialista em vinho, veja, a sofisticação do alcoólatra, especialista em vinho, depois especialista em cachaças. Então eu tinha todo tipo de cachaça em casa, bebia todas, né? Porque não sobrava nada em casa. E aí virei alcoólatra, depois com os processos que a vida nos oferece e os traumas, lá vou eu, entro em depressão profunda. Aí o meu alcoolismo entra num grau altíssimo, eu entro em alta depressão, quase morro. Sou internado, passo 35 dias numa clínica de recuperação para alcoólicos. E só aos 50 anos descubro que não posso beber e volto para a doutrina espírita, que já tinha me dado uma oportunidade há 30 anos atrás, porque eu conheço doutrina espírita há 32 anos. O que significa dizer, conhecer doutrina espírita não significa vivenciar a doutrina espírita. Muita gente vem para a doutrina espírita, assiste doutrina espírita, chega lá fora, não vivencia a doutrina espírita. O anjo da guarda fica doido, arranca os cabelos e diz: meu Deus, está na doutrina espírita. A doutrina diz a ele tudo e ele nada. A doutrina diz: meu filho, vibre positivamente, e ele tome negatividade. A doutrina diz: não beba não, criatura, ele tome cana. A doutrina diz: não seja orgulhoso não, ele toma orgulho. Não seja vaidoso não, ele tome vaidade. E o espírito guardião, protetor, o anjo da guarda dizendo: vaguinho danado, para com isso. E eu, um abestalhado, fico olhando para o céu e dizendo: tô nem aí, e caindo. Mas o Espírito não estava me dizendo, estava, ele nos abandona. Não, o Espírito, o anjo da guarda, não abandona você. Ele fica junto de você, mas ele respeita, sobretudo, uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele deixa você fazer, mas Deus não se mete. Deus não tem nenhuma... Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele não derroga as leis que ele criou. Ele disse que todos os seres dele, que ele montou, que ele estruturou e criou para colocar no universo, tem uma coisa chamada livre-arbítrio, e tem o poder e a luz dentro de si próprio, que o milagre, a decisão, a vontade,
O desejo de mudança está dentro de cada um de nós. Eu não mudo a senhora, nem mudo o senhor, nem mudo você, nem mudo o rapazinho. Eu não mudo o meu filho. Todas as vezes tem um pensamento de Santo Agostinho que eu acho maravilhoso, fantástico, sublime. Todas as vezes que você pensa que vai ser feliz porque você vai mudar alguém, você vai ser infeliz. Todas as vezes que você pensa que a sua felicidade está em algum lugar, você vai ser infeliz. Todas as vezes que você pensa que a tua felicidade depende de alguém fazer alguma coisa por você, você vai ser infeliz. A sua felicidade está num lugar muito fácil de acessar. Sua felicidade está em você, extremamente fácil de acessar, mas pouca gente vai lá para pegar. Porque você está sempre esperando que os outros façam por você. Você está sempre esperando, como eu fiz isso muito tempo. Eu sempre dei um de coitadinho. Eu era o coitadinho. Ah, me ajude, eu sou pobre, coitado. O povo já não me aguentava mais. Olhava para mim e dizia, meu Deus do céu, olha vaguinho, coitadinho. O pobre, coitado. O cidadão que vive se lamentando, que vive dizendo que a vida é ruim, que vive dizendo que ninguém ajuda ele, que ele não tem sorte, que ele não tem isso. Vê que coisa milagrosa. A partir do momento em que eu disse que eu tenho sorte, que eu tomo conta de mim, que a minha felicidade está dentro de mim, que eu sou o que eu sou, porque eu não preciso de ninguém para me fazer feliz, que a felicidade ou eu me realizo, ou ninguém vai realizar nada em mim, eu comecei a ser feliz. Eu comecei a ter sorte. Porque sorte não existe, existe sincronicidade. O sincronismo significa dizer que as coisas acontecem quando você vibra positivamente para elas acontecerem. O pensamento formata a realidade. Ele estrutura a sua vida. Depende de você. De ninguém mais. Por favor, não dê de coitadinho. Você não é coitadinho, não somos coitadinhos. Veja, eu devo ajudar o próximo? Devo. Eu tenho aqui todas as quartas-feiras à noite, quem quiser pode vir. A partir das 18 horas, nós temos aqui o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Porque como eu fui dependente químico, eu acolho as pessoas aqui e converso com as pessoas. Mas eu não converso só com as pessoas. Quando as pessoas vêm de lá, eu já tenho conversado com o anjo da guarda dele. Mas Wagner, tu bate papo com o anjo da guarda? Eu digo, não, eu sinto. Porque quando ele vem de lá, eu digo, esse daí está disposto para mudar. É o anjo da guarda que já vem de antemão e diz assim, rapaz, por favor, ajude. Faça alguma coisa por essa criatura. Mas tem outros que vêm, que é a mamãe que traz. Aí quando ele chega aqui, o anjo da guarda já tem dito a mim, disse, rapaz, está complicado. Porque eu já tentei. Tem outras pessoas que chegam para mim e dizem, bota o nome de fulano de tal na vibração, por favor. Eu digo, veja, não tem vibração maior do que a vibração que o anjo da guarda dele faz por ele. Porque o anjo da guarda dele está desde o dia que ele nasceu vibrando por ele. Fazendo tudo para ele desistir dessa coisa que ele está insistindo há tanto tempo. O anjo da guarda dele, o guardião dele, o guia dele, está dando pensamentos positivos e dizendo o que ele deve fazer, o que ele deve pensar, como ele deve agir, da forma como ele deve se comportar o tempo todo, sem parar. Não tem vibração melhor do que essa. Só que ele não ouve. Não somos nós, do centro espírita, ajuda. Nós vamos aqui, botamos o nome, botamos o endereço, botamos a idade, botamos o sexo, botamos tudo, mandando os espíritos para lá. Quando os espíritos chegam lá, se encontram com o anjo da guarda do cidadão. O anjo da guarda diz, estamos fazendo tudo que podemos, viu? Os pensamentos se cruzam, gente. Ou vocês acham que não se cruzam?
Ou vocês acham que é uma novidade o que está acontecendo? Ou vocês acham que é uma novidade tudo que acontece no universo? Os pensamentos se encontram. Todos que estão aqui, mais a espiritualidade que está aqui nesse recinto, não veio aqui por acaso. Nós não estamos aqui inseridos nesse ambiente por acaso. Nós temos um propósito. Nós temos um sentido para estar aqui. E os pensamentos estão todos em conexão, sincronicamente em conexão. Todos estão aqui porque precisam escutar o que eu estou dizendo aqui. Não porque eu sou ninguém. É porque o tema interessou. Aí os espíritos guias de vocês disseram assim, vai lá assistir a palestra, que é uma palestra interessante para vocês. Além dos espíritos encarnados que estão também, disseram, vão lá para poder escutar a palestra. Alguns vão torcer a cara e vão dizer, eu não quero nem escutar o que ele está dizendo. Mas aí o espírito guia disse, segura aí a pessoa, porque ela pode estar enjoadinha sem querer assistir, sem querer escutar, mas ela vai precisar escutar, vai escutar a pulso. Você está entendendo como é o negócio? Mas aí por quê? Um dia, talvez cale fundo na alma. Talvez mobilize o pensamento para que um dia comece a pensar certo. Comece a pensar da forma ajustada. Do mesmo jeito que eu reneguei tanto tempo. Eu passei muito tempo negando as realidades. Negando muito tempo. Tudo que era real, tudo que era lógico. Quando a ficha caiu, tudo começou a dar certo. Veja, não é mágica, não é milagre, não é nada. É vontade, é querer, é agir, é sentir, é dizer, eu estou afim de fazer. Na hora que a tua vontade e tua crença se encontram, essas duas coisas se encontram, obra-se o milagre de você com você. Que é exatamente o que na física quântica se chama de colapsar a onda. Você simplesmente faz a coisa acontecer. É tipo dizer assim, eu vou sair do ponto 0 para o ponto 100 agora, porque eu quero. Agora. Eu vou parar isso agora, eu vou emagrecer agora, eu vou parar de beber agora, eu vou arrumar um emprego agora, eu vou sair daqui, vou fazer um curso agora, eu vou sair daqui, eu vou estudar agora. Depende de você. Não fique esperando ninguém vai te ajudar nisso, além do anjo da guarda que está o tempo todo te ajudando, porque esse sim está desde que você começou a pensar em reencarnar, ele se acoplou a você, e às vezes até muito antes. Às vezes ele vem te acompanhando, não só de uma encarnação, ele vem de outras encarnações junto com você. Ele está coladinho com você, com um compromisso com você. E ele vem com você acompanhando tua evolução, e ele torce, porque o teu sucesso é o sucesso dele. O teu sucesso, desculpem, isso é o que eu chamo de sucesso do telefone celular, viu? Então, veja, o teu sucesso é o sucesso dele, né? A tua força é a força dele. Então, se você quiser, se você tiver com vontade de modificar a sua realidade, você vai modificar a sua realidade. Então, gente, eu queria deixar apenas essa mensagem para vocês, que o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, o nosso guia, ele não nos abandona jamais, não nos abandona nunca, e basta que nós tenhamos a tranquilidade para escutar, ouvir, obedecer, vibrar sempre a paz, a luz, a tranquilidade, a harmonia que ele pede que nós vibremos todos os dias, e sentir essa coisa profundamente em nossas almas todos os dias, começar a praticar, não só participar de reuniões espíritas, mas no dia a dia, ao sair daqui, começar a praticar todas as coisas que a gente escuta e lê nos livros espíritas e até vê nas casas religiosas. Não é só na casa espírita, em todas as casas religiosas se ensina o bem, se ensina o amor, se ensina a paz. Comecem a fazer a paz, o amor vingar, aparecer, a florescer na vida.
As nossas vidas precisam de paz, de amor e de tranquilidade. Um beijo grande no coração, muito obrigado a vocês. Até a próxima comunicação. Tchau, até mais. Bom, meus queridos irmãos, aí foi dado o recado, nosso irmão Vaguinho, que todos nós temos que ouvir, aprender, estudar, para compreender mais. E cada dia que nós assistem palestra, a gente vai se colocando naquela base de estrutura para nós mesmos, que cada um de nós temos a nossa realidade do bem, que os nossos anjos guardiões estão sempre junto de nós, a cada um para fazer o bem. E a gente procurando fazer o bem, sem olhar a quem, nós estamos nos melhorando. É como ele falou, onde é que está a lei de Deus? Está na consciência de cada um de nós. E essa consciência nós levaremos. Cada encarnações, reencarnações, estamos sempre junto daquelas pessoas que nos ajudam sempre do plano espiritual. E assim, vamos agradecer. E outra coisa, nosso DVDzinho está lá, olha. Nosso DVD está lá. A gente vai prestar conta de tudo que a gente faz aqui no plano Terra. Vamos orar, vamos agradecer, que nesse momento elevemos nosso pensamento ao alto, para nos agradecer à espiritualidade maior e a Deus nosso Pai Celestial, Jesus nosso irmão maior. E assim dizemos: Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos deste nesta tarde, para que esses esclarecimentos estejam sempre na consciência de cada um de nós, que esta paz, esta luz, continuará sempre a reinar no coração de cada um de nós, sempre. Tantos aqueles encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram na rua, nas calçadas, em hospitais, presídios e tantos outros lugares, que esta paz continue sempre a reinar no coração de cada um de nós. E assim, só temos que dizer: obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, gratidão para todos, que assim seja.